está trabalhando externo, né? Alguém mais está trabalhando externo? Não. Eu não. Interno mesmo. Muito 10 bem. mil horas você tá. Olha lá, Lília. Oi, Lília. Tá gravando já, viu, galera? Oi, Boa noite, Tá gente. parada assim. E aí, Gabriel? Tá mudo o teu. Tá mudo. E agora, tô me chutando? Sim. Aperta Ctrl D, Lília. Ctrl D, pronto. Agora, oi lindos e lindas. Olá! Oi, tia Lília! Você tá falando lindos e lindos pelos olhos da fé, eu creio. Oi, tia Lília, é mim, eu tô com saudade. Eu também. Riane, tá certo, tudo bem então. Tá. Vamos lá? Vamos começar. Agora eu só tô vendo Riane. Eu acho que quem alterou o layout? Layout. Eu não. Alterou automaticamente. Só é tu botar no modo Colocar mosaico. mosaico. Onde é que tem um modo mosaico? Nos três bolinhas, aí tem alterar layout. É isso. E ele corrige o nome em inglês, porque você não ouviu eu falar, você ia morrer. Eu corrigi. Layout, tudo bem. Ok. Eu gosto assim que fica parecendo um zoom. Olha lá, até a Lana veio. Cara, sai Olha do zoom, mas o zoom não sai dele. Hoje só falta Lázaro sair da cova. Cadê Lázaro? Tire Lázaro da cova. Ele já tá fora da cova. Lázaro, venha para fora. Queridos, vamos começar. Já são 7h05, já estamos atrasados. Pedidos e agradecimentos para a gente começar orando já. Eu quero agradecer porque meu auxílio emergencial foi aprovado e eu recebi essa semana. Aê, graças a Deus. Muito bom. Alguém mais? Pela aula de hoje. Pela aula de hoje, muito bem, Dara. Que hoje o tema é Jesus. Agradecer porque a gente teve o suficiente das cestas pro pessoal e também de máscara, nem precisou, sobrou. Porque alguns já tinham também. Era mais a gente lembrar de usar, né? Mas a maioria já tinha. Aí ficou guardado para que a gente já possa mandar para outras pessoas, né? Graças a Deus mesmo. Deus comigo. Alguém mais? Eu quero agradecer a chegada do CPU novo, Breno falando. Graças a Deus, Breno. Isso aí é um motivo realmente de agradecimento, né? Porque a gente sabe do esforço de Breno. E eu acredito que esse computador vai ajudar ele muito a desenvolver o que ele já tem de melhor. Então, graças a Deus por isso também. Alguém mais? Eu quero agradecer a Deus a vida do meu irmão. Ontem foi aniversário dele. Amanhã é aniversário da minha mãe, então agradeço também. Agradeço por vocês também, que têm sido um bom apoio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o projeto, que a gente vai ter que ter frequentemente essas DRs para deixar bem fixado no nosso coração tudo isso que a gente está passando, né, nesse momento, tá certo? E peço a Deus pela minha viagem. Vai acontecer sábado, volto segunda, vou para São José da Coroa Grande. Amém! Glórias! Glória a Deus! Depois de 3 meses de isolamento social, tá certo? Então, só comendo verduras e legumes. O sorriso dele chega a estar diferente, o sorriso dele. Foi. O sorriso dele vai estar diferente semana que vem. E eu não posso agradecer no discipulado, né? É incrível o negócio disso. Quando eu posso falar da minha semana, não tenho algo interessante para falar, não posso falar. Você grave um vídeo e mande pra gente, que eu vou assistir. Não se preocupe, não. Pronto, tá certo. Vou lançar essa campanha. E olha que eu nem gosto de mandar vídeo. Tá certo. Eu vou pagar depois, porque ocupa a memória do meu celular. Obrigado. Manda por e-mail. Eu agradeço, então, né? Bota no YouTube, melhor, né? Gabriel tá presente, Lucas presente, Olga presente, Alana presente, muito bem. Lilian, tu podia orar? Oremos. Pai, queremos te agradecer, porque estamos aqui nesse momento, em meio a uma crise que a gente está vivendo, a gente pode te agradecer por ter um computador, internet, ter um teto. Nos ajuda, Pai, a sermos semelhantes a Ti, perdoa os nossos pecados, que são muitos. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, guia hoje esse estudo, fica conosco e te entregamos todos os agradecimentos e pedidos. Obrigada por tudo, Pai. Amém. Amém. As novatas nem entraram, né? Eu acho que elas ficaram assustadas.
Também as pobres chegaram. O Caleb já foi metendo um monte de coisa para as meninas fazer. É verdade. Essa é a minha dúvida. Gabriel, olha aí. De respirar. Gabriel, diga aí, Gabriel. Sua desculpa, vá. Tô querendo lhe ouvir. Menino, cara. Não. Hã? Eu não tô conseguindo ligar a câmera, não. Ah, tem É problema. perto do áudio. Tem problema. Eu sei, mas aparece... Não foi possível encontrar sua câmera. Ah, Não tem problema não, não tem problema não. Eu vejo você pelos olhos da fé. Agora não durma não, viu? Se dormir eu vou perceber, viu? Tá certo. Tá certo. Vamos lá. As DRs, né? Eu sei que tem muito acontecimento, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, na verdade, né? E às vezes dá para ficar perdido. Quantos aqui estavam no vídeo do Jack Chan? Que eu passei, foi na semana que o pastor Jaelson, né? E Cícero também estava, não foi, Cícero? Eu não sei o que tu falou, Jack Chan. Naquela quinta-feira que não teve estudo, foi só conversa. Na verdade, não é Jack Chan, é que ele bota casaco e tira casaco. Ah, lembro sim. O nome do rapaz é Jack Chan, do ator. Sim, mas eu não liguei, não. Eu esqueci completamente. Muito bem, quanto a isso. Veja, aquele vídeo, para quem não estava, né, é um demonstrativo sobre como as atividades, talvez repetitivas, nos podem preparar para uma coisa mais lá na frente, né? E o Projeto Galhos, que queira que eu não, estava até conversando. Hoje eu conversei com muita gente sobre isso. Eu conversei com meu irmão, conversei com o Lázaro. Renato, eu mandei a mensagem, só que Renato, eu acredito, orem por Renato. Eu acho que a avó dele tá na UPA. Então, orem pela vida dele. Ele não me passou um retorno, mas orem pela vida de Renato e da sua avó também. Conversei com quem mais? Essa semana acho que eu conversei com o Riadne sobre isso. E conversei com Mirelle e André sobre isso também. Vamos lá. Aqui o projeto é totalmente voluntário, né? Então, vocês estão aqui porque vocês querem. Na verdade, vocês foram convidados, aceitaram as propostas, as premissas, né? E estão aqui de livre e espontânea vontade. Eu acho que a partir de agora, eu acho que eu vou estar sendo a minha parte mais chata de cobranças, porque vocês... Olha, a minha parte mais chata ainda, tá vendo? Vocês nem conheceram a minha parte mais chata ainda. E não coça a cabeça não, Edinho. Agora que vai piorar, porque eu pretendo realmente formar pessoas, formar meu ego falando. Assim, eu pretendo enxergar em vocês tudo aquilo que Deus enxerga também em vocês. Então, assim, o nome do projeto já diz tudo, né? Um Galhos Secos. Então, quando as pessoas não enxergam nada sobre um galho seco, Deus vai lá e transforma e produz um galho frutífero, né? E eu tenho acompanhado muitos de vocês, não todos, porque agora entrou novos, mas eu pretendo ter esse acompanhamento também. E houve uma mudança, né? Então, eu conversei com Cícero também sobre o projeto. Aí Cícero falou, pô, o bicho tem me instigado mais a estudar. Não foi, Cícero? Tô usando o seu nome porque foi um feedback positivo. E, frequentemente, eu tenho tido feedbacks assim, né? Sobre relacionamentos, pessoas que precisavam de uma conversa mais. E se você olhar bem, por mais louco que seja o projeto, por mais louco que sejam essas ideias e as demandas das atividades assim longas, elas têm um objetivo lá na frente. Então, quando a gente conversa com o outro, não é somente conversar com o outro, a atividade, a missão de conversar com o outro. É você se relacionar a uma coisa que era para ser natural. Então, a gente força o natural acontecer e daqui a pouco, naturalmente, vocês conversam, né? Então, a atividade de duplas era para isso, né? Então, essa semana eu parei de falar, ninguém percebeu, meu irmão até falou, mas tipo, foi silenciado, mas eu entendi que como vocês podiam dar dois feedbacks para mim, um que vocês não estavam se relacionando e o outro feedback é que as perguntas não estavam sendo tão importantes ou vocês já estavam tendo essa frequência. Eu vou deixar que vocês respondam depois sobre isso. Mas é importante que isso aconteça. É importante que vocês se relacionem. Volto a reiterar que o projeto Galhos Secos não é um projeto social.
A gente não está aqui para fazer umas atividades esporádicas ou até mesmo sequenciadas, mas é que vocês aprendam o que podem aprender aqui e levem para a igreja. O objetivo final realmente é você melhorar a igreja. E aqui você encontra pessoas com N aptidões, N defeitos também. Vez ou outra vocês vão se chocar, é natural. Eu acredito que as brigas são para crescer mesmo, mas é em questão de crescimento, né? E vocês vão crescer realmente como cristão. Eu tenho muito esse negócio de legado, né? Então, eu fui disciplinado pelo pastor Jaelson e pelo pastor Marcos Bezerra, né? E ambos pegavam bastante no meu pé quanto a isso, né? Então, eu só estou repassando o bastão para vocês. Mais na frente, Jesus vai me chamar e um de vocês vai tomar a dianteira sobre isso. Vocês podem estar na mesma igreja ou não, vocês podem estar assumindo outro cargo ou não. E é importante que vocês entendam tudo isso, né? A importância do estudo, a importância de se relacionar e a importância realmente de agir com o mundo. A igreja realmente é para ser o referencial no seu bairro, na sua comunidade, na sua rua. E tudo isso a gente vem tentando construir. Talvez, porque como é um projeto realmente, a gente erre em algumas coisas, a gente acerta em outras. Talvez a gente tenha realmente um excesso de atividades, né? Então, eu coloquei às vezes atividades em excesso, mas eu achei que vocês eram suficientes para conter. Então, a gente tem uma lista enorme de atividades que a gente já relacionou. Então, a gente já fez um feedback, né, um compartilhar do último culto que a gente assistiu, que era uma coisa que vocês, 100 anos na PIB, já era para fazer isso, né? Então, vocês anotarem o que estão aprendendo e passar adiante. Então, compartilhar é mais para você entender a mensagem e poder passar à frente. Então, o objetivo final dessa atividade seria esse. A gente teve a sequência da ordem no livro da Bíblia. Como é que você se diz cristão, se diz amante da palavra, e esse tempo todo não sabe a ordem da Bíblia ou não sabe encontrar os livros da Bíblia, principalmente se encontrar. Eu não digo nem a ordem, porque realmente há uma dificuldade de decorar. Eu já decorei e esqueci 10.000 vezes já a ordem da Bíblia. Mas encontrar é o primordial, porque você tem que saber e conhecer bem a palavra. A gente teve as missões, né, de oração, né? Então tem Riane toda quinta-feira, toda semana, postando os pedidos comunitários, que a gente é para se importar com os outros, é para orar, então é designado isso. Tem Riane postando os pedidos diariamente sobre... Sai de celular? Quem sai de celular? Não sei. Sobre a missão Portas Abertas, né? E a gente vai falar sobre isso mais na frente, que é importante a gente atenar que há pessoas lá do outro lado do mundo sofrendo perseguição, e é importante que outras pessoas orem com isso. Lázaro, tem alguma outra atividade que eu não citei? A devocional. Citou a devocional. O devocional, né? Que foi um devocional forçado, né? Que primeiro eu tinha colocado quem se sentisse disposto a falar. Depois a gente teve que realmente, com o Gabriel, Gabriel brilhantemente, ele colocou uma ordem lógica, não, né? Um cronograma, para a gente ficar bem organizadozinho. E mesmo nesse cronograma, muitos de vocês eu tive que lembrar. Não é nem por conta da obrigação de fazer isso, mas é porque Deus fala através de cada um de vocês. E eu preciso realmente ouvir o que Deus fala para o coração de vocês, se isso ser transmitido. Então, o evangelho é muito grande. E, às vezes, coisas que vocês têm que falar, vocês não falam, guardam para si. Então, tudo isso é uma atividade que melhora o caráter do cristão. Então, quando eu pego no pé também sobre a pontualidade, é porque lá no mundo que eu falo profissional, vocês vão ser cobrados por horário. E vocês têm que ser conhecidos como pessoas pontuais. Porque que exemplo de pessoa, de cristão você está dando, se você não tem compromisso no que faz? Então, quer queira ou que não, eu acho que todas as atividades do Galhos
né? Desde as mais simples, as mais trabalhosas, né? A gente teve semana passada a atividade sobre os slides, né? Sobre colocar uma referência bíblica. Não sei como foi a experiência de vocês, eu vi que Radney fez um trabalho bem florido, bem legal sobre cada slide, botou uma imagem todinha, ficou realmente show de bola. Mas é uma experiência de você mergulhar na palavra, você procurar, buscar livros e colocar referência, ver que cada contexto está conectado. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é para o crescimento de vocês. Eu sou uma pessoa complicada, sou. Aí vocês podem dizer, é uma pessoa chata? Vocês podem até não gostar de mim, mas aí vem o caráter do amor, né, que supera tudo isso. Então, eu estou amando tanto vocês, que mesmo que vocês não gostem de mim, vocês vão fazer. Eu brinco às vezes com Olga, que ela pode me chamar de insuportável, pode bater o pé, pode choramingar, mas vai fazer. Porque eu enxergo potenciais nas pessoas. Eu enxergo o potencial de Olga, eu enxergo o potencial de Dara, de Edinho, de Breno, então Gabriel, mesmo novo assim, então eu vou pegar no pé. E às vezes vai parecer chato, vai parecer insuportável, vai. Mas isso é para moldar um caráter e mais na frente vocês vão me agradecer. Eu tenho plena certeza. Ou se não me agradecer lá na glória, vai estar todo mundo lá brincando. Eu vou dizer, tava lá também porque eu peguei no pé. Então, assim, saibam que vocês estão aqui de livre e espontânea vontade e que o cacete vai comer. Eu vou pegar mais no pé, eu vou ficar mais chato contra isso, porque é preciso. Vocês têm que ter essa noção de responsabilidade também. A gente está colocando, às vezes a gente canta coisas que a gente não prega, né? Ele diz, não, Deus, você é minha prioridade, você que faça primeiro o seu reino, depois as coisas do mundo e tal. Só que na hora de ler a Bíblia, só que na hora de colocar o devocional, só na hora de compartilhar a mensagem, eita, esqueci. Eita, era para fazer isso mesmo? Eita, cheguei tarde. Eita, eu tenho que ver outra atividade. Não, tudo isso são mensagens que vocês me mandam subliminarmente. Quem sabe, sabe? Quer dizer, eu não estou botando outra coisa, eu não estou botando indireta para nenhum, não, tá certo? Cada um sabe realmente, e quando eu falo isso, o projeto também move comigo, né? Até esse relacionamento com vocês, eu não sou muito de sociabilizar, percebe-se, mas Deus tem falado muito ao meu coração. Então, eu tive uma semana realmente sensacional com o Lucas, porque dificilmente eu tenho esse caráter de ligar. Eu odeio falar no telefone. E a gente se falou por uma semana e tal. Foi uma coisa realmente muito impactante na minha vida. Enfim, que vocês entendam que o projeto é voluntário. Vocês vão ter que sair, na verdade. São obrigados a sair da zona de conforto. Aqui a gente vai acochar mesmo. Saibam que, se vocês quiserem moleza, a porta da rua é sementia da casa, porque a gente enxerga que há muitas igrejas aí e não estão fazendo nada, a gente tem muito membros acomodados. Lázaro até estava conversando comigo, Caleb, mas vão ter pessoas realmente que querem fazer, que estão dispostas a fazer. Lázaro, mas essas pessoas já fazem, porque é do natural delas fazerem. A gente tem que realmente trabalhar em outras pessoas para poder ajudar o reino, porque essas pessoas já estão sobrecarregadas. E aqui eu não vou nem citar exemplo de pessoas que já trabalham em outras atividades, em outros projetos da igreja, que já estão sobrecarregados. Precisa da gente que não está trabalhando em nenhum projeto, faça. E eu acho que não é um peso excessivo, não. Porque se fosse um peso excessivo, se a gente for olhar realmente o nosso dia de 24 horas, a gente gasta muito tempo no Instagram, na Netflix, em outras coisas que a gente diz que não seria prioridade no reino de Deus. Mas se coloca-se como prioridade. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ter um lazer, um divertimento. Eu quero dizer que existem coisas mais importantes que você devia priorizar. Então, esse puxão de orelha, essa cajadada, é mais para vocês se ligarem que o calo agora vai apertar ainda mais, que o cacete vai comer. E quem estiver achando ruim, pode falar agora. Fale agora na minha cara. Tá certo? Eu vou dar a palavra, tanto para Lázaro falar, ou para... se alguém mais quiser se pronunciar, tá certo? Mastigando. Eu queria falar, desculpa que eu estou mastigando, mas eu vou falar. É isso, né? Eu estava conversando com o Caleb hoje, a gente estava conversando um pouquinho sobre os galhos, né? E aí a gente fez uma pergunta, né? Qual foi o objetivo do Galhos? Por que ele existiu? Qual é o projeto inicial do Galhos? O projeto do Galhos é ser um plus, é ser algo a mais do que já está sendo oferecido.
O que eu estou querendo dizer com isso? Tipo, o Galhos é um grupo à parte. Existe uma área de ensino já da juventude que é o discipulado. O Galhos é um plus. Então, tipo, se você é aquela pessoa que tem um perfil ou quer permanecer nesse perfil de chegar, escutar, ler ali e tal, depois se recolher e para você tá bom, você você não vai ter isso no Galhos. Caleb vai chegar, vai perguntar, vai chegar diretamente para você, vai lhe entregar demandas, vai lhe ajudar também nas demandas. Você não vai estar só, a gente vai dar o suporte, a gente vai dar todo o apoio. Se tiver alguma dificuldade, a gente vai estar junto, né? Porque às vezes falando assim até parece, oh meu Deus. Não pensei só para você, né? Não é assim, tá certo? A gente vai acompanhar. Se tiver alguma dificuldade, a gente chama, grita, a gente vai estar junto. É isso, entendeu? É isso. Porque, como ele falou, muita gente faz muita coisa, mas sempre são as mesmas pessoas. Então, o galho o projeto Galhos é um plus, beleza? É algo a mais, entendeu? Só pegando um gancho no que tu tá falando, Lázaro, também. É tipo não... pop. Só pegando um plus, veja, o compromisso também sobre participar do culto, tanto na igreja, né, nos dias de domingo, de quarta-feira, né, quem pode, no discipulado principalmente, né, e na EBD também quando voltar. Então, não são atividades isoladas. A gente vê que vocês são pessoas relevantes, que vocês são pessoas pensantes, que são pessoas críticas, que são pessoas que acrescentam algo. Então, esses espaços devem ser preenchidos nesses espaços de estudo, que é um momento de fala. A gente está com um momento muito legal toda terça-feira, que Lázaro está trazendo, e a gente está tendo a oportunidade de falar sobre temas que antes a gente não trabalhava. E a gente está tendo a oportunidade de trabalhar à luz da Bíblia, que é uma coisa maravilhosa. Então, semana retrasada, ele trouxe o tema do racismo. Então, essa semana foi mais sobre relacionado também, aí entrou também o lance da religiosidade. Então, são coisas pertinentes que não são aleatórias. Volta ao Jack Chan. São coisas do tira-casaco, tira-casaco, tira-casaco. Daqui a pouco você está dando tapa em alemão. Então, a gente tem que entender que... sou um pouco racista isso. Ou, enfim, antifascista. Mas que vocês entendam que são atividades que são necessárias para o crescimento de vocês. Vocês não vão crescer, eu vou escolher meu culto, vai ser assim, 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 pronto. Não. A igreja, em todo, a gente é tudo conectado. Então a gente não vai fazer nada sozinho. Não achem que aqui, eu vou fazer no Galhos, porque o Galhos a gente tem um espaço de conversar, estudo. Não. Tem que ser total. A gente tem que trabalhar. Se nossa EBD está fraca em estudo, a gente tem que ir cobrar a EBD melhor. Se o discipulado está ruim, a gente tem que cobrar. A responsabilidade daquela sala feia, mal acabada, não é do pastor, não, é nossa. Porque a gente que vive lá. O pastor visita. Então, tomem para si esse senso de responsabilidade de igreja. Então, se a nossa igreja está sendo irrelevante no nosso bairro, a culpa não é do pastor, da liderança, não, a culpa é de nós membros, que não fazemos nada. Então, que a gente tome para si realmente essa responsabilidade, né? A gente vai ter algumas alterações sobre foi até falado com o Riad, sobre a questão dos dos pedidos de oração do Missão Portas Abertas. A gente está substituindo esse Missão Portas Abertas por missões batistas locais. Então, a gente vai conhecer grupos de missionários aqui de Pernambuco. Então, não sei se Riad topou, que perguntei a Lázaro. Lázaro não me respondeu, mas a gente vai trabalhar agora o pedido de oração. Olha no seu WhatsApp. É normal isso, viu? Olha no seu WhatsApp, no grupo dos Homens de Preto. Porque é eu, Renato e ele. É MIB, o nome do grupo. A gente vai trabalhar os devocionais, o pedido de oração da missão local, né? Então a gente vai conhecer um grupo, vai saber onde é que a gente vai poder ter a oportunidade também de ajudar em oração, principalmente, né? Ou financeiramente, se vocês quiserem, tá certo? Com Riad, né? Então toda semana a gente vai ter um pedido semanal. Eu não sei como é que ela vai fazer, se ela vai colocar característica do município, onde é que ela está, então realmente eu vou deixar a par dela.
A gente tem algumas coisas que a gente está fazendo, né? Então a gente é o Galhos que estuda, foi o textinho que Lázaro mandou, eu achei bem bacana, que a gente é focado no estudo toda quinta-feira. Vocês estão me ouvindo? Que aqui vocês ficaram congelados. Só o Lázaro está se mexendo, o resto tá congelado. Sim, né? Sim, Pronto. eu tô ouvindo. Obrigado pelo feedback. Eu quero saber se vocês não estão só com a fotinho lá congelada. O Galhos que ora, né? Que a gente tem os pedidos de oração que Riane faz, e agora o pedido de oração que Riane vai trazer da Missão Batista. O Galhos que estuda, toda quinta-feira a gente tem estudo. Não acho que o estudo é simples, que é feito de supetão, é feito com bastante preparação e me impacta muito. Então, se vocês também estiverem achando ruim o estudo, falem. É importante que vocês digam esse feedback. Ó, Caleb, não achei tão bom isso pode melhorar, ou estou com dúvida. No começo eu tinha esse feedback mais perto de vocês. Agora, como a gente está desenvolvendo e o grupo está um pouco maior, eu coloquei tanto o Danley como o Lilian para fazer esse assessoramento, não, como é? Enfim, esse acompanhamento com vocês. A gente tem um que reflete, né, os devocionais que a gente continua fazendo, e a gente vai ter esse devocional, os pedidos de oração, a gente pode relacionar com a missão Portas Abertas, uma missão daqui. Galhos que serve, a gente já teve a ação social promovida pela ideia de Breno, a gente tem algumas outras na ponta de agulha, tanto a missão do cobertor, como a missão sustentável, tanto a missão do mês de maio. Não acha que eu esqueci, não. A gente tem essas 3 oportunidades e estão paradas por enquanto, tá certo? Então é bom que mais na frente a gente consiga colocar elas em práticas, porque senão passa o tempo e só fica ideias. São coisas que incomodam a gente precisa trabalhar quanto a isso. Rapidinho, só sobre a ação do cobertor, seria interessante a gente tentar agilizar um pouquinho, porque o inverno já está chegando, né? E aí, para a gente tentar entregar o mais rápido possível. Isso. E também o comércio já está abrindo, né? Então, se for para pesquisar coisa assim, eu estou disponível até. Pronto. Eu também queria falar rapidinho sobre a missão do cobertor. Eu estava pensando que seria muito mais rápido, eu acho, e a gente não ia gastar mais, produzir mais coisa, era pedir na igreja, como está sendo a doação dos alimentos. Eu acho que a galera ia doar muito, que a gente ia ficar impressionado. E, tipo, ia ser algo que alguém já utilizou, que tá bom, e a gente ia também... Só uma ideia, né? Também não sei como é que o pessoal tinha pensado aí para comprar e tal. Mas é só uma ideia. Eu acho que seria massa. Olga, tá aí? Assim, eu acho que a única coisa que podia ser, tipo, ruim de pedir na igreja é que as pessoas podiam dar muito lençol, tá ligado? Tipo... E lençol acaba sendo mais fininho do que o cobertor, que eu acho que é o cobertor que eu tô pensando. Que é um cobertor bem grossinho, que eles devem... E aí talvez poderia ser isso, mas aí se fosse viável, a gente daria 2 lençóis às pessoas, se fosse muito fininho. Deixa bem expresso, né? Que é cobertor, que é cobertor e tal, Tipo edredom, né? Isso. Mas não precisa ser necessariamente edredom, porque edredom é caro. Podia ser, tipo, um lençolzinho mais grossinho, sabe? Feito coxa. Pronto. Eu acho que a Olga está anotando e vai passar as ideias. Eu coloquei Olga porque a ideia foi dela. Ela já se sente responsável quanto a isso também, porque ela também já chamou outras pessoas que tinham esse mesmo desejo, né? Vocês podem perceber que tem algumas atividades que eu direciono pessoas específicas, que é justamente para mover isso. Então, a ação que Breno teve a ideia, Cícero foi responsável pela tesouraria. Então, Riane e Riadne são da coordenação de oração. Danley e Lilian são esse acompanhamento. Lázaro e Renato são dessa grupo direcionado ao estudo. Então, é frequente, vai acontecer isso. Eu não estou marcando você, não. Mas é mais para você desenvolver seus dons, suas aptidões, tá certo? Arthur não está aqui, mas quando terminar o estudo, eu vou pegar no pé de Arthur, porque também Arthur, Riadne e Renato, eu também quero saber como é que anda o acompanhamento sobre o projeto social, o projeto da sustentabilidade. Eu sei que existe outro grupo, mas ainda não houve nada quanto a isso também, e vocês movimentaram. Já são 7h33. A gente já está 3 minutos atrasado dos nossos compromissos diários. A Alana está aí.
Pega assim agora. Alana. Tá assim, pronto. Tudo bem aí, tá sem trauma, tá traumatizada, tá com dúvida, tá querendo desistir, mas tá com medo que eu fique xingando você quando você sair, tá tudo bem, né? Ah, ótimo, beleza. É porque eu sou assim, eu falo mal na frente e por trás é pior, viu? Eu sou que nem a Ariane Suassuna. Falar por trás é pior, é melhor, que a pessoa nem pode se defender. Algum comentário sobre o que eu disse? Estou certo, estou errado? Você está Ameniza. totalmente equivocado, candidato. Pronto. Eu estou leviano, né? Não, o que eu ia falar era em relação a. Primeiro, do que tu falou, né? Do pedido de oração do Mundial que estava sendo, que eu estava pegando do Portas Abertas. Então, ele incluía todas as denominações, né? Porque ele é interdenominacional. E aí vocês tinham proposto que a gente fizesse isso para a Junta de Missões Nacionais, porque daí, e no caso, pegando como filtro a parte mais daqui de Pernambuco, ou região Nordeste, dependendo de como tivesse as informações no site. Aí a ideia que a gente pensou foi fazer isso semanalmente, um pedido só por semana, porque assim todos oravam pela mesma coisa. E não ficava aquela sensação de que, se fulano disse que ele vai orar por isso, já estou livre, ó, graças a Deus. Aí todo mundo vai estar meio que convidado, lendo né? as coisas que eu vou estar colocando, de dizer assim, vamos supor que Cabo de Santo Agostinho tem uma pessoa que está assim, assim, assado. A família dela já está lá há muito tempo, lá eles têm atividades com crianças, com não sei o que, e tá lá, eles têm necessidade desse tipo de coisa, a gente precisa orar por esse tipo de coisa, e a gente vai fazer isso semanalmente. Aí na próxima semana, um novo local, ou um novo missionário daquele mesmo local também, para ser bem específico. Porque, assim, o de Portas Abertas, ele fica com algumas coisas meio que veladas, porque como é fora, não pode dizer o nome especificamente, essas coisas. E o daqui, para a gente sentir mais as pessoas mais perto da gente. Porque, às vezes, tem pessoas que são amigos em comum da gente, que a gente nem sabe, que a gente vai estar orando e nem sabia que essa pessoa existia, e que, sei lá, morava em Olinda, morava não sei aonde, e tá lá também, na mesma idade que a gente, essas coisas assim. Aí, a segunda coisa era em relação a essa parte de que juntou Renato e Arthur. Aí eu não sei se é porque Renato tá passando por algumas coisas em relação à saúde da avó também, mas a gente deu no grupo ninguém falou mais nada. Eu só tinha dito que por uma semana que não tava falando, não vai fazer 3 semanas, eu acho, mais de um mês já. E só que depois de que disseram que tinha um grupo na igreja que estava fazendo alguma coisa disso, eu percebi que deu um pause, tipo assim, já tem um que está fazendo, ninguém está falando mais nisso. Porque eu achei que quando fosse dizer, tem alguém que está fazendo, vamos juntar os grupos, vamos fazer um grupo só, não vi isso. Só vi dizer que tem, e eu não sei o que esse outro grupo está fazendo, porque ninguém falou nada. Aí, Muito tipo, bom. a gente não sabia o que acrescentar, nem o que não precisava fazer, porque o outro já estava fazendo. Porque ninguém está sabendo nem o que a gente está pensando, nem o que eles já pensaram em fazer, entendeu? Tá certo. Aí isso Deixa era eu... um problema, porque a gente não ficou sabendo de nada. E não nem Pronto. integrou os dois, entendeu? Deixa que eu pego o Arthur. Fique tranquila quanto a isso. Coitado, ele nem tá aqui. Mas a gente não é o falar mal por trás. Mas aí na frente dele eu falo. Pode ficar tranquilo. Que eu conversei com ele semana passada e eu conversei com ele. A gente faz 3 meses já de galhos secos, viu? Então, estamos já há um bom tempinho. Então, tem gente que está pegando agora já o bonde andando, mas eu pretendo realmente passar esse conteúdo para você, porque eu acredito que a gente não pode fazer as coisas por ativismo, tá certo? E isso é uma coisa bem nítida para mim. A gente não pode ficar fazendo por fazer, não. A gente tem que fazer com raciocinando o que está fazendo, né? Então, existem outros grupos aí até que fazem melhores, de ateus que fazem melhores do que a gente, e vão fazer melhores do que a gente. Mas a gente faz isso por obrigação, e a obrigação é Cristo, tá certo? Então, não acho que aqui alguém é melhor por estar fazendo isso, ou vai ganhar uma estrelinha no céu, não. Aqui a gente vai ser cobrado para fazer porque a gente está fazendo para Cristo. Não é porque Caleb, não é porque o pastor Jorge deixou, porque o Caleb está cobrando, não. É Cristo que está cobrando isso da gente e a gente precisa realmente fazer por amor a Ele. Falando nele, alguém mais tem alguma coisa para falar? Alguma coisa que discorda, alguma coisa que concorda? Não? Alguma coisa que mudou na sua vida? Alguma coisa que... Eu quero saber porque tá todo mundo com a câmera desligada. Eu vou fazer que nem meu professor hoje de tarde. Eu vou ficar falando com as paredes?
Liga a câmera aí, vocês. Pois Fala é, alguma gente. coisa. Tem nada E para vai- acrescentar na aula, não? Pra mim vai ser pior, que eu ainda vou botar o slide e eu não vou enxergar nada. Mas enfim, vamos começar o estudo. Não sei se vocês sabem. Estão todo mundo dormindo, estão ignorando a gente depois que perceberam que era um sermão. Começando o estudo, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu gosto de falar muito de merda. Se eu fosse um teólogo, eu seria conhecido o teólogo da merda. E hoje a gente vai falar um pouco, para introduzir o estudo de onde a gente parou. Eu vou agora compartilhar a tela sobre o banheiro público romano. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou até parar de Caleb, mastigar. qualquer coisa, tu compartilha a tela e deixa duas telas, tipo, minimiza e bota metade do slide e minimiza e bota metade da tela, porque daí tu consegue ver a cara da gente também. Seria uma boa, mas eu não sei como é que vai ficar a gravação. Fica Mas a tela enfim. por tela, enfim. Estão vendo aí isso aí? Essa figura aí? Uhum. Pronto. Isso aí é um banheiro público romano. E é um tema assim que eu queria trazer de curiosidade para vocês saberem como é um banheiro público naquela época. Então aqui tá os locais. Estão vendo meu mouse? Não sei se aparece, mas nesse buraquinho aí é onde saem os dejetos, tá certo? Aqui é um canal com água corrente. E aqui, nesses dois vasos, são depósitos de álcool, vinagre, tá certo? Que é para desinfectar. Desinfectar o quê? Tá vendo esse pedaço de madeira aqui? Junto isso aqui é tipo uma bucha. E sim, meus jovens, essa bucha é usada como papel higiênico, tá certo? E mais ainda, o senso de comunhão é uma coisa sensacional nessa época, porque todo mundo usa as mesmas buchas que já foram usadas várias e várias vezes. É um assunto meio nojento, mas é que vocês percebam. Então, para não ter germes... Caramba, aqui... tô jantando. Ah, ótimo. É bom saber que vocês estão comendo nessa aula. Já eram para ter comido. Tô brincando. Mas esses depósitos aqui são de vinagres. Essa bucha aqui nessa madeira é o papel higiênico. Então, quando a pessoa termina de fazer seus dejetos, limpa aí com essa buchinha e coloca nesse vinagre aqui para desinfectar. Aí vem outra pessoa, vai e pega. Espero que tenha sido bem claro para todo mundo isso. Todo mundo entendeu essa parte, né? Então, mais na frente a gente vai utilizar isso no estudo de hoje, tá bom? Então, que vocês possam perceber que aquela buchinha de papel higiênico da época. E não deixa de ser um título de curiosidade para vocês, tá certo? Então, vocês já sabem como funcionava o banheiro romano na época de Cristo. Alguma dúvida sobre o estudo da semana passada? Não. Não, né? A Alana respondeu. A Alana não estava semana passada. E aí, Alana, tem dúvidas? Tem muitas dúvidas. Primeiro, qual é o estudo da semana passada? Ó, Gabriel também. Muito bem. Vamos lá, a gente estava falando sobre Jesus, tá certo? Então, o estudo é sobre Jesus. Então, aqui está aquele gráfico naquela legenda. Então, as passagens que estão em azul são do livro de Mateus, as que estão em verde, Marcos, vermelhos, Lucas, roxo, João. Aí a gente está tratando e falando da vida de Jesus especificamente. Então, a gente narrou o nascimento de Jesus, a sua infância, os fatos curiosos, né? Então, são relacionados com o tema. Não estão todos os temas aí, mas estão os mais chamativos, principais, tá certo? E a gente parou Jesus na Galileia, onde ele acalma a tempestade. Eu não sei aqui quem participou quem viu, na verdade, o experimento Marcos. Para mim é o melhor ganha até da Paixão de Cristo, a melhor ensinação sobre a tempestade. Que o barulho é tipo ensurdecedor da tempestade e você fica desesperado lá. E eu me coloco no lugar dos discípulos naquela situação. Eu lembro. Né?
Quem foi que falou? Riane. Foi Riane. É porque eu agora não estou enxergando ninguém, tá certo? Aí só pela voz é um pouco difícil. Mas você vê que não tem saída e daqui a pouco você diz assim, Jesus, acorda aí que a gente vai morrer, tu não se importa não. E ele... Cala a boca, mar, cala a boca, vento, tô aqui. Você mostra o poder, né? E a surpresa que os discípulos também tiveram com aquele homem. Em seguida, depois que Jesus acalma a tempestade, e é um tapa sem gol dos discípulos também, porque eles percebem que aquele homem realmente tem poder e que eles estão andando com poder, e mesmo assim eles não tinham tanta fé. Jesus vai e expulsa o endemoniado, expulsa os demônios de um garoto e joga nos porcos. Essa passagem narrada em Marcos, ela tem alguns detalhes sobre a ironia que Marcos utilizou no texto. Uma delas é que ele diz que os porcos estavam pastando nos montes. E quem faz isso não é porco. Primeiro que porco não pasta, né? Quem pasta é boi, vaca, ovelha. E segundo que era nos montes que os porcos que eles não subiam tão alto. E é como se fosse uma ironia aos soldados romanos. E os soldados romanos usavam um brasão de javali, que é um porco, né? Então, é como se fosse uma referência ao domínio de Roma oprimindo o povo, tá certo? Eu só queria colocar isso como observação, como estudo para vocês também. E Jesus vai e expulsa os demônios daquele jovem. Pode falar, Cícero. Estás falando da parte daquele que é de legião, né? Que do demônio. Uhum. Tanto é que o demônio usa o nome legião, e legião é um conjunto de soldados romanos. Exatamente. Tá vendo? Cheio de pormenores esse texto que Marcos escreve. Principalmente Marcos, né? Dando sequência, os porcos vai, caem, a galera fica invocada com Jesus porque matou os porcos e expulsa Jesus de lá também. Jesus mete o pé. Em seguida, Jesus vai curar a mulher do fluxo de sangue, né? Então, na verdade, antes disso, o chefe da sinagoga, o Jairo, né, chama lá Jesus, vem-se embora, minha filha tá morrendo. Aí Jesus, tá bom, beleza, vou lá salvar. Aí antes, andando lá na multidão, a mulher vai e toca Jesus, e ele vê e ele percebe que sai poder dele, né? É uma passagem bonita, porque Jesus não está preso ao que a gente quer, na verdade, né? Por mais que Jairo quiser salvar sua filha, Jesus tá nem aí. Jesus realmente diz assim, eu vou fazer na hora que eu quero, porque eu vou fazer, eu tenho poder para fazer isso. Então, a gente vê o domínio, o controle que Jesus tinha. E a gente pode entender que há processos nas nossas vidas que a gente, às vezes, pode até discordar. A gente pode dizer assim, poxa, por que Jesus deixou que isso acontecesse? Mas que algumas pessoas são salvas, algumas pessoas são curadas com isso. É uma passagem que eu entendo. Alguém está teclando. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou ouvindo aqui. Deixa eu ver o que é de Edinho. Edinho, meu irmão? Na hora da aula, tu tá aí no WhatsApp ou no Face? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, né? Tô ligado em você, viu? Desliga esse Acho que microfone. foi só o barulho do mouse que apareceu. Enfim, continuando. Tem Jesus envia os 12. Depois da... Não, desculpa. Aí Jesus... Vocês estão ouvindo? Que agora tá um silêncio absoluto. Sim. Sim. Jesus cura a mulher e depois a galera vai lá, Jesus, precisa ir mais não, a filha tá morta mesmo. Ele disse, não, vou lá salvar porque tá morta não, a menina só tá dormindo. E Jesus vai lá e cura a filha de Jairo. Em seguida a gente tem a passagem que Jesus envia os 12 discípulos. E é bonito que na ordenança de Jesus ele diz assim, vão lá, mas não vão para os samaritanos não. Fiquem só por aqui mesmo. É uma resposta para a gente também, que às vezes a gente quer salvar o mundo, mas a gente não se preocupa com o nosso próximo, né? Então, Jesus envia, mas envia para os judeus primeiro. Isso, primeiro, tem pessoas, tem ovelhas que precisam ser resgatadas aqui no nosso povo. E é um chamado para a gente também do Gás, que às vezes a gente quer fazer mil e uma coisa lá fora, mas tem pessoas na nossa igreja que estão sofrendo tão quanto as pessoas lá fora. E aí Jesus diz assim, primeiro vamos salvar aqui a galera daqui. E outra coisa, se eles não receberem bem, vocês batem o pé, sacudem a sua capa e vão se embora dali. Não levem nem a poeira.
Ou seja, o que aconteceu ali, aconteceu, deixem para lá, não fiquem com mágoas e sigam em frente na sua missão. E o texto diz que eles realizaram muitos milagres, expulsaram muitos demônios pelo poder do nome de Jesus. Continuando, existe uma festa no Palácio de Herodes. A filha de Herodias, que era a mulher dele, que era a mulher do seu irmão, e ele tomou para si. A filha dela, na verdade, dança brilhantemente e ele fica apaixonado pela dança dela e concede um desejo a ela. E o desejo, segundo o coração da mãe dele, era de matar João Batista. Lembra de João Batista, aquele que falava sobre Jesus, aquele que pregava? Herodes também não gostava muito dele, não. Mas Herodes tinha medo de matar ele e o povo se rebelar contra o seu domínio. E o que é que aconteceu? Por conta dessa situação, dessa sinuca de bico, Herodes vai e diz assim, eu me comprometi com o povo, eu tenho que fazer... Com o povo não, né? Com a minha filha. Desculpa, como é que eu vou ser um rei sem palavra? E ele concede esse desejo para ela, e ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, né? E Herodes vai e manda prender João Batista, e posteriormente João Batista é morto. Paralelo a isso, Herodes toma conhecimento que Jesus tem feito muitas coisas, e ele fica com medo e fica temendo que se Jesus era João Batista que estava ressuscitado e que estava atormentando o governo dele. Você vê que era um homem totalmente sem temência a Deus, sem nada, né? Dando sequência na história de Jesus, já que a de João Batista foi finalizada, né? Jesus tem uma pregação muito boa, tá lá pregando, só que fica tarde e a galera tá com fome, né? Aí os discípulos dizem assim, Jesus, manda esse povo ir para casa porque já deu a hora, a padaria tá fechada, é um pouco longe, a gente não tem dinheiro para alimentar, a gente está sem recursos. E Jesus pede o que aquelas pessoas tinham, né? E aparece um garoto com 2 peixes e 5 pães, e Jesus realiza o milagre, né? Em nome de Deus. E o povo é alimentado. E o texto mostra que mais de 5.000 pessoas são alimentadas. Tem outra passagem mais na frente, mas eu não coloquei aí, que Jesus alimenta mais de 3.000 pessoas. Então não só foi feita uma multiplicação de pães, foi feita mais de uma. Esse texto também pode representar várias coisas, né? Como Jesus é o pão da vida, como Jesus pode suprir as nossas necessidades além do esperado, porque no texto mostra que as pessoas comeram, se fartaram e todo mundo ficou muito satisfeito com aquele pão, né? Então, você vê o poder que Jesus tinha, não só no espiritual, mas Jesus também se preocupava com o material, né? O carnal, né? A sobrevivência do homem. Temos a passagem que Jesus anda sobre as águas, é logo em sequência desse texto. Jesus diz assim, tá todo mundo com o bucho cheio, vão-se embora lá que eu vou orar. Aí Jesus vai orar e os discípulos vão. O texto diz que estavam no meio do mar, no meio do lago, acho. E daqui a pouco Jesus vai encontrar eles e os discípulos, mais uma vez, estavam com medo que fosse um fantasma. Aí Jesus diz, não, sou eu aqui, ó. Tenho poder para andar também sobre as águas. Esse é mais um plus que eu tenho. Vem cá, Pedro, andar. Pedro anda, e o texto é bem conhecido de vocês, que Pedro anda por um momento, mas quando ele perde o foco de Jesus, ele cai. O que é que a gente pode entender quanto a isso, né? Quando o foco deixa de ser Jesus, a gente tende a cair, a se desviar. Então, continue mantendo o foco em Jesus. Ele realmente vale a pena ser amado, vale a pena ser seguido. Tudo isso que a gente faz não é por acaso. Ele morreu por nós, por nossos pecados, então vale a pena morrer por ele também. Jesus estava fazendo muitos milagres e isso estava incomodando até o povo, né? Porque as palavras de Jesus eram doces, mas quando você é apegado ao pecado, apegado ao erro, aquilo não soa tão bem. Então muitas pessoas abandonaram Jesus porque disseram assim, essas palavras são muito duras, eu não aguento seguir isso não. Então, deixaram Jesus porque eles preferiam as mentiras convenientes a ele. A gente tem o começo do ministério de Jesus
depois da Galileia, né? Então a gente tem a continuação. A gente tem essa passagem da transfiguração. Confesso a vocês que eu não estudei muito sobre isso, e estudava um estudo somente sobre esse fato. Mas o que aconteceu é narrado em Mateus, Marcos e Lucas, e cada um tem uma abordagem diferente. O que pode ser trazido, não, o que pode ter, a gente pegar desse texto é que Jesus estava conversando com Moisés e Elias. E a galera viu que era Moisés e Elias mesmo. Não sei como reconhecer, não sei se o Espírito Santo já estava indicando isso para eles, mas era Moisés e Elias, e Jesus estava no corpo já glorioso. Então a gente já pode ver aí que era uma manifestação já do poder de Deus divino, né? O Jesus como Deus realmente. Né? E depois que isso acontece, quando as pessoas reconhecem, né, desce uma voz e diz que ali que Jesus era o Filho de Deus realmente. Então, era como se fosse uma confirmação de todo o poder que cabia em Jesus. Jesus se dirige a Jerusalém. Eu não estou dizendo que Jesus já está em Jerusalém, mas ele está a caminho de Jerusalém. E a caminho de Jerusalém, ele cura um cego de nascença. É uma passagem que é muito conhecida também por vocês, que as pessoas ficam procurando um erro, pecado, ou nele ou na família dele. Jesus disse que isso é para a glória dele se manifestar. É um tapa também sem mão em nós, né, que às vezes procuramos defeitos e espirituais ou defeitos na vida de um homem, e às vezes coisas ruins acontecem para que realmente a glória de Deus se manifeste. E a gente tem que entender que o plano de Deus é muito superior. Deus está enxergando tudo isso porque para ele tudo isso já aconteceu, então ele já sabe o caminho que vai ser seguido. Mas a gente às vezes quer dar uma de Deus, quer dar uma de juiz quanto a algumas situações. E quer dizer, Deus está errado por isso. Como é que Deus pode fazer isso? Como é que Deus pode permitir que isso aconteça? Então, há milagres que acontecem e há situações que acontecem pela permissão de Deus, mas tudo isso tenho plena certeza que existe um propósito. A gente tem a passagem do rico e Lázaro. Tem gente, não é esse Lázaro aí que vocês estão vivendo, não. A gente tem 2 Lázaros. Tem 3 Lázaros agora, né? Tem um Lázaro rico, o rico e o Lázaro. Tem a ressurreição de Lázaro e tem um Lázaro que está conosco. Mas esse rico e o Lázaro tem uma controvérsia se é parábola ou se aconteceu mesmo. Por quê? Nenhuma das outras parábolas Jesus colocou o nome. E nessa parábola Jesus colocou. Então, existe uma controvérsia, né? Então, se é ou não é parábola. Em seguida, Jesus ainda caminhando por lá, ele visita Marta, Maria e tal, e ele recebe o recado que o irmão delas morreu, o Lázaro. E Jesus tem um apreço muito grande por Lázaro, embora não ter citado esse Lázaro aqui, o de roxinho, tá certo? O Lázaro realmente existente, né? Que a gente tem certeza que existiu. Rapidinho, Oi? vou atrapalhar. Vermelho é o quê mesmo? Vermelho é Lucas, né? Lucas, isso. Beleza. Só foi isso, foi mal atrapalhar. Não, podem falar, realmente. É até bom saber que eu não estou falando sozinho. Aí, nessa passagem, Jesus vai a caminho de Lázaro e recebe também a notícia que Lázaro morreu já faz um tempo. Chega lá, o pessoal chorando, diz que ele chegou tarde, que ele tinha poder se chegasse antes. E Jesus chega com 4 dias de diferença, né? Porque eram 3 quilômetros de distância de onde ele estava para onde Lázaro morava. Na cultura judaica, a pessoa só era morta, realmente, só era considerada morta quando passasse 3 dias. E eu tenho plena certeza que Jesus esperou esse tempo passar, embora esteja distante, né, mas esperou esse tempo passar para todo mundo ter certeza que ele tinha poder de ressuscitar também. E Jesus vai e ressuscita. Quando Jesus ressuscita, muita gente que estava vendo esse milagre, principalmente os fariseus, né, os chefes religiosos, eles conspiraram mais uma vez para matar Jesus, porque eles viram que ali tinha realmente um poder sobre-humano. Agora sim, Jesus em Jerusalém. E a gente tem uma passagem bem bonita, que é a entrada triunfal, onde Jesus é recebido em uma jumentinha. Essa passagem triunfal já é narrada no Antigo Testamento também, tá certo? Eu não coloquei aí outro asterisco, mas
aconteceu também, já havia essa profecia que Jesus entraria nesse animal. Enfim, a entrada triunfal em Jerusalém, onde Jesus é recebido pelos seus com bastante alegria, todo mundo dizendo que ele realmente era o filho de Davi e tal, o Messias e tudo mais, e Jesus sabendo o que ia acontecer mais na frente, né? Jesus limpa o templo outra vez. Eu pesquisei esse texto e Jesus expulsa novamente os comerciantes do templo. Então a gente já tem uma passagem em João. Deixa eu mostrar aqui, cadê? Em João aqui, primeiro Jesus limpa o templo, que ele já diz que ele já expulsa com chicote, e Jesus volta a expulsar o povo aqui. Em Marcos e em Mateus, Marcos e em Lucas. Jesus expulsa novamente os mercadores. O que é que eu entendo disso? Que mesmo Jesus expulsando, os mercadores entram de novo no templo. Então, é a nossa missão também expulsar esse pessoal lá do templo de novo, tá certo? Não é nossa missão, né? Mas a gente tem esse sentimento de proteger o templo. Jesus disse que ali seria a casa de oração com o Pai. Jesus explica por que deve morrer, e as pessoas ficam assim, meio sem entender. Os líderes religiosos questionam Jesus acerca dos impostos, aquela passagem bem conhecida, né? Esse imposto é de quem? Quem eu devo pagar? Aí Jesus vai e diz, quem é a imagem? Por favor, Lázaro. E como fica a cantina dia de domingo na igreja, quando voltar? Os mercadores que pegam o dinheiro para fins errados. Não estou dizendo aqueles que pegam a cantina e com fins sociais, não, seu mercenário. Eu já vi uma pregação falando sobre a cantina. Aquela igreja era a igreja certa porque não tinha cantina. Isso não existe, não. A gente, primeiro que a cantina não tem fins lucrativos, né? Os fins Graças da cantina... a Deus que essa igreja que estava fazendo a pregação não precisava fazer cantina, né? Porque a gente faz cantina porque precisa do dinheiro para fazer as coisas. Pois é. E eu falei isso até sobre é um pouco sobre o dízimo também, né? Que vem muito desse apego das pessoas com o dinheiro, né? Principalmente acerca dos impostos, de quem deve depositar o dinheiro. E logo no início, o texto já responde a gente, aqui, cadê? Nascimento de Jesus, onde os pastores, os magos, levam ouro, incenso e mirra, que era algo precioso e que era algo de sobrevivência. Jesus realmente não precisava do dinheiro, e Jesus não precisa do nosso dinheiro, mas existem pessoas que precisam. Não estou dizendo que o dinheiro deve rodar, mas o dinheiro é uma forma de sustento realmente na nossa sociedade. A gente não achou nada que pudesse substituir isso. Então, o dinheiro é utilizado para sustentar e ajudar outras pessoas, né? Então, é na questão de sobrevivência e não de enriquecimento. Até porque Jesus, em outras passagens, disse para a gente não acumular tesouros na terra, porque a traça corrói. Sim, aí Jesus fala sobre os impostos, aí o pessoal fica lá sem resposta, porque Jesus diz assim, ó, o imposto, dá a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Os líderes religiosos, principalmente os saduceus, que eles não acreditavam na ressurreição, eles perguntam sobre se a pessoa tem várias mulheres aqui na Terra, se uma mulher tem vários maridos, lá no céu como é que fica? Então, Jesus vai dizer assim, ó, lá a gente vai ser que nem os anjos, vai ser assexuados. Então, a gente vai ter, não vai ter esse apego ao outro. Eita, isso aí para os casados. Os casados, para os casados. É até a morte que os separem mesmo, viu? Lá no céu tá todo mundo individual como os anjos, viu? Não fique achando, não, para sempre, até a eternidade. Não, não é até a eternidade, não, é até aqui. Lá no céu tá todo mundo separado, viu? Voltando. Jesus fala sobre o maior mandamento, que é amar como ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. A gente podia até trabalhar um estudo somente sobre isso. Quem é o nosso próximo, né? Que é algo que as pessoas não sabem. As pessoas acham que sabem, mas não sabem realmente quem é o nosso próximo. E Jesus fala sobre o juízo final. Ele diz como é que vai ser no final dos tempos. E aí a galera fica invocada. Aí as galera diz assim, não, a gente precisa realmente dar um fim nesse cara,
tá chegando a Páscoa aí, então o momento é esse para a gente passar o rodo nele. Judas percebe que existe uma movimentação, esse Judas é o Judas Iscariotes, e ele se dispõe a fazer isso. Porque Judas, eu sei que ele vinha de uma tribo que era um pouco mais revolucionária. E ele acreditava em Jesus uma revolução social. Ele não achava que a revolução de Jesus era uma revolução... Revolução tem uma palavra meio feia, mas encaixa nesse sentido. Uma revolução espiritual, na verdade, né? O reino de Jesus não era somente um reino terreno, mas sim um reino espiritual, que é uma libertação muito mais do que a nossa carne pode oferecer. E Judas concorda com os religiosos e concorda em trair Jesus. E é acertado 30 moedas de prata para trair Jesus. Jesus já está sabendo o que vai acontecer, então Jesus dá mais uma lição de serviço. Ele lava os pés dos discípulos. Depois temos a última ceia. Acredito que todo mundo sabe o que acontece na ceia. Jesus vai lá, parte o pão, diz que é o corpo, oferece o vinho, diz que é o sangue. A galera percebe que vai acontecer alguma coisa, e diz assim, não, Jesus, principalmente Pedro, né? Não vou deixar que isso aconteça com você, não, jamais. Aí Jesus diz, olha, ainda hoje tu vai me trair 3 vezes, antes que o galo cante, né? Então, tu vai me trair 3 vezes, e todo mundo fica assim, oxente, o que é que está acontecendo? Jesus dá algumas outras palavras, né? Diz assim, ó, eu vou embora, mas o Espírito Santo vai vir aí. Jesus fala sobre as videiras e os ramos. Eu coloquei esse texto especialmente pelo nosso projeto, tá certo? Então, se a gente não for um galho ligado ao ramo de Jesus, a videira de que é Jesus, de nada a gente serve. Por enquanto, a gente é um galho seco, porque a gente é tudo pecador e a gente está em transformação. Mas até o nome galhos secos a gente pretende mudar, tá certo? E é interessante que vocês, quando vocês perceberem que o grupo está mais maduro quanto às suas responsabilidades cristãs, indique assim, ó, Caleb, vamos trocar o nome, que esse nome já não nos encaixa mais. Ô, Caleb, Jade? esse de videira, eu lembro que teve uma vez que eu estava lendo, e acho que foi o pastor Márcio que comentou, mas ele falou de outra árvore, né, do Antigo Testamento. Mas desse especificamente, não, foi outra. Aí, mais especificamente da videira, eles falaram que o contexto que Jesus usou era justamente porque a videira, ela só funcionava, galho, fruto, ramo, isso é a figueira. Ramo, quando a videira... Não, isso é figueira. A figueira, ela traz... É que Jesus amaldiçoa, né? Que a figueira, primeiro, ela dá fruto, depois as folhas, não? Não, menino, peraí. Por favor, desculpe. A videira, os galhos da videira só são úteis enquanto eles estão grudados na raiz e que está produzindo fruto. Depois, quando ela cai, não serve mais para nada. Por isso que ele diz, compara a gente com as galhas, porque só faz sentido quando ela está grudada. Aí, para a gente, parece assim, muito legal essa associação, mas assim, para eles que mexiam muito com a agricultura, fazia bem sentido, interessante. Boa observação. Realmente eu não sabia desse contexto, não. Eu pensei que era da figueira, que é a figueira que Jesus amaldiçoa por conta do tempo. Que existe que as pessoas ficam assim, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Mas foi boa essa sua intervenção. Muito obrigado mesmo. Olha aí, tá vendo vocês? Então, a gente realmente só vai ser útil se estiver ligado em Jesus. Fora de Jesus, a gente não tem utilidade nenhuma. Jesus ensina sobre o Espírito Santo, como é que ele vai agir. E Jesus começa a orar. Ele ora pelos discípulos, ele ora pelas pessoas que estão por vir. Ele faz uma série de orações, tá certo? Ora pelos futuros crentes, discípulos, ora por ele mesmo, né? E Jesus ensina sobre o uso de seu nome em oração também. A gente já está se encaminhando para a reta final dos acontecimentos da morte de Cristo, certo? Jesus vai lá no Getsemane e ele começa a orar. Primeiro que ele dá uma ordem, ele chama alguns discípulos e diz assim, orem e vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele começa a orar e interceder, pedir forças realmente a Deus. Eu sei que Jesus é Deus, né? Mas é Deus não, né? É Deus.
mas ele mostra como ele também era humano, né? E essa natureza humana que ele quis ensinar a gente nesse momento, né? Que por mais desesperador, a gente tem que pedir forças a Deus e Deus dá força a gente para seguir o nosso destino. Às vezes a gente não quer falar com certas pessoas por ego, talvez tem certas missões que Deus não dá e coloca no nosso coração e a gente quer ao máximo afastar. Mas se a gente realmente pedir, tem um propósito. Então, nesse momento, Jesus vai e diz assim para os discípulos orarem e vigiar. Daqui a pouco, Jesus termina de orar, vai ver os discípulos estão dormindo. Ele repreende, galera, vamos acordar aí que temos que orar e tal, temos que ficar vigilante. Vai orar de novo. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo de novo. Eu até falei isso em um devocional da família, mas quantas vezes a gente já viu N e N vezes a importância da oração e a gente negligencia. Então, o que aconteceu na sequência é que os traidores chegaram, né? Judas chegou com a tropa lá, com os fariseus e apontou Jesus. Jesus foi preso. Talvez, não sei se a história teria mudado, né? Mas pelo menos os discípulos iam perceber se estivessem vigilantes ou se estivessem em oração, que alguma coisa estava acontecendo, né? Então, quando a gente está dormindo, quando a gente não escuta realmente que Deus tem que falar no nosso coração, coisas ruins acontecem. Então, que a gente possa sempre se manter tanto vigilante, tanto em oração. Lá em Pedro diz que o diabo é um leão que anda ao nosso derredor, como um leão que anda ao nosso derredor. Então, a gente só espera uma brechinha para que a gente caia. Então, mantenham-se sempre em oração. A gente tem aí as meninas que estão levando a gente a sempre pedir de oração, e é importante que a gente ore. Não é que vocês coloquem lá no grupo silenciar a notificação e pronto, e tudo que eles mandar, que é mandado, você somente tira a marca de lida. Realmente se importem, porque eu acredito em um Deus que responde às orações, tá certo? Jesus é traído e preso. Então, Jesus é capturado, né? É traído por um beijo na face e é preso. Aí ele começa a ser interrogado, tanto por Anás, tanto por Caifás, que eram dois chefes religiosos da época. E eles percebem que Jesus não tem crime nenhum, aparentemente, né? Mas mesmo assim fica lá. E nessas reuniões, quem está lá também acompanhando de longe é Pedro. O mesmo Pedro que disse que não iria negar Jesus. E a galera fica dizendo, e aí, Pedro? Tu estava lá, tu é seguidor desse cara também, né? Eu não. E Pedro nega 3 vezes a conhecer Jesus. O mesmo Jesus que ele viu segurar na mão dele enquanto ele estava andando sobre a água, o mesmo Jesus que ele viu acalmar o mar, o mesmo Jesus que ele viu realizar tantos milagres, Pedro vai e nega. E eu coloquei aí o texto de Lucas, que é o texto que melhor enfatiza isso. Na Paixão de Cristo também retrata muito bem, a Paixão de Cristo agora de Mel Gibson, de 2004, retrata bem essa cena, que é Pedro negando, o galo cantando e Jesus fixando os olhos bem aos olhos de Pedro, porque sabia que isso ia acontecer. E às vezes a gente diz que não, jamais eu vou negar Jesus. Meu mestre, não, eu nunca vou negar Jesus. Oxe, eu dou minha vida por Jesus. E quando a gente todo dia, todo santo dia, a gente nega Cristo. Todo dia um galo canta a gente e aquele galo é o Espírito Santo falando em nosso coração. E a gente negligencia o olhar de Jesus para a gente e a gente cede ao pecado. Os líderes religiosos condenam Jesus. Eles, mesmo sem acharem nenhum erro aparentemente em Jesus, quer dizer, aparentemente não tinha nenhum erro, mas eles queriam condenar Jesus por condenar, eles se mantendo calados, eles não queriam nem saber, eles disseram já a sua sentença que Jesus era culpado. Só que eles tinham o domínio de Roma, eles não podiam realizar aquilo sem que Roma também soubesse, né? Então eles tinham que levar para uma instância superior para saber o que estava acontecendo. Paralelo a isso, a gente tem Judas,
que ele percebe a besteira que fez, ele começa a ser atormentado pelos seus atos e ele não aguenta o tamanho do que fez e ele tem remorso. E o remorso de Judas leva ele ao suicídio. O suicídio de Judas não foi um ato de punição. O suicídio de Judas foi uma fuga do que aconteceu. E é bom que a gente entenda sobre o suicídio, porque tem muita gente aí que suicida não é porque ela é fraca, nem não, é porque ela quer fugir do problema. E o problema realmente é que Judas sabia o que aconteceu, e ele não suportava aquilo. E ele resolveu se matar, atormentado pelos demônios, com certeza, né? Porque ele cedeu, ele deu a brecha. Eu sou da linha que acho, acho porque eu não posso confirmar, né? Mas que Judas não era predestinado a acontecer aquilo, né? Então podia ser qualquer um, mas Judas se candidatou para que aquilo acontecesse, né? Então ele cedeu no coração de Judas. Judas queria que Jesus se moldasse a ele, às suas vontades. E como Jesus não se molda em nossas vontades, Judas trai Jesus por conta disso. E Judas vai e se mata. Jesus é julgado perante Pilatos. Pilatos percebe que não tem erros. Percebe que não era domínio dele para julgar. Aí Pilatos vai e manda para Herodes. Herodes não era tão amigo de Pilatos, não. Mas nesse momento de julgamento, eles se tornam amigos, segundo até a Bíblia. Herodes manda de volta. Pilatos pergunta ao povo o que é que faça, já que era Páscoa. É o costume da Páscoa pelos judeus, né, que se libertasse algum. E aquele mesmo povo que fez a entrada triunfal para Jesus é persuadido pelos mestres e condenam Jesus. Mais uma vez mostra a nossa natureza humana, né? A gente, mesmo o povo que levanta a mão para glorificar Jesus no domingo, é o mesmo povo que crucifica ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E o povo pede para que soltem Barrabás e Jesus ser crucificado. E aí vem a série de humilhações que Jesus sofre pelos soldados romanos. É colocado uma coroa de espinhos em Jesus. Ele coloca-se um manto sobre as suas feridas, né? Que Jesus já foi bastante chicoteado pelos soldados romanos. Jesus é crucificado. A gente tem a caminhada da crucificação de Jesus, em que um homem se oferece para carregar também a cruz junto com Jesus. Simão, salvo engano o nome dele, né? E é um caminho extenso, né? E uma cruz pesada. Percebo que já era pesada por si só. Jesus já estava bastante machucado. A gente tem uma série de humilhações que Jesus passou até esse momento. Eu queria que vocês abrissem em João 19. João 19, versículo 28. João 19, versículo 28. Mais tarde, sabendo que tudo aquilo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebederam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta e deram-lhe um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Aquele papel higiênico
lá dos banheiros romanos, foi usado como copo d'água para alguém que não tinha culpa nenhuma. Nenhuma humilhação foi maior do que Jesus já teve durante toda essa vida. Nenhuma. Todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, tudo que a gente já passou aqui nessa vida, tudo que outras pessoas já passaram, Jesus suportou do maior. Quem pagou o preço maior? Jesus pagou o preço maior. Porque mesmo se a gente sofrer um acidente físico, mesmo se a gente tiver cicatrizes, quando a gente for para a glória, para a eternidade, a gente vai ganhar um novo corpo. Jesus escolheu ficar preso com o corpo das pisaduras, com o corpo das cicatrizes, por toda a eternidade. Curve a cabeça, vamos orar. Pai amado, Pai querido, quero te pedir perdão, Pai, por todos os nossos pecados, por todos os nossos erros, por tudo que temos feito durante toda essa vida, Pai. Pai, que possamos refletir realmente sobre a Tua glória, sobre o Teu cuidado, sobre como estamos tratando nossa vida, Pai. Como estamos negligenciando a Sua palavra, como estamos vivendo a nossa vida da nossa maneira. Pai, que possamos entender que a Tua morte não foi em vão, que possamos entender realmente que o Teu chamado é muito maior do que nós achamos que é, ó Pai. Que possamos não te colocar como molde às nossas vontades, mas sim como Tu queres que nós sejamos, ó Pai. Pai, abençoa cada um que está aqui hoje, ó Pai, que separou esse momento para ouvir a Tua palavra. Que a palavra que foi lida, ó Pai, possa realmente fincar em nosso coração e promover frutos. Os frutos não são para a gente, os frutos não é para cada um de nós, não é para a igreja, não é para ninguém, é para Ti. Que possamos realmente transformar a vida de outras pessoas com o Teu Evangelho, ó Pai. Porque mais do que nunca nós somos gratos, porque mesmo sem merecer, Tu morreu em nosso favor. Sofreu, ó Pai, tudo aquilo que era guardado para mim e Tu tomou para si. Me perdoa, ó Pai, por ser um cristão tão distante daquilo que Tu queres que eu seja, mas me ensina e me dá força, ó Pai, para chegar até lá. Que Tu possa estar nos sustentando, nos renovando, para que possamos entender o outro, ó Pai, para que possamos enxergar também que o outro também é pecador como nós somos, para que possamos ter compaixão realmente, possamos entender que ele precisa do Evangelho. E esse Evangelho, Pai, talvez precise chegar na nossa igreja, no nosso lar, no nosso ciclo de amizade. Pai, nos ensina a perdoar como Tu nos perdoou, Pai. Mesmo sem ter perdão dos nossos erros, do nosso pecado, Tu fosses e se desse por nós. Que possamos se dar pelo outro também. Que possamos entender que os nossos erros, nossas falhas são pequenas diante da Tua grandeza. Possamos ter esse coração grato, como assim que Tu liberou o perdão para nós, possamos liberar o perdão para outras pessoas também. Eu só tenho a Te agradecer por tudo que Tens feito. Não há nada que eu possa reclamar, porque Teus planos são perfeitos e agradáveis. Que eu possa, durante toda a minha vida, e que esses jovens também possam, Pai, entender esse chamado Teu, que possam, em todos os momentos, mesmo na dificuldade, Te agradecer. É isso que Te peço e Te agradecendo em Teu nome. Amém. Amém. Vamos voltar. Que a nossa história não termina com morte e a nossa história não termina com tristeza. Na morte de Jesus, diz que há um terremoto e há também escuridão, né? E principalmente o véu se rasga. E o véu, para quem não sabe, do tabernáculo, era um véu, era um lençol muito pesado e era muito rígido. Não era tão simples assim de rasgar. E ele se rasga de alto a baixo,
simbolizando que foi realmente Deus que separou. E aquele espaço que era separado para as pessoas dos santos, né, que somente o sumo sacerdote podia entrar, foi permitido a sua entrada e a sua vista para as outras pessoas também. O significado que diz é que os santos dos santos hoje podem se comunicar através de mim e de você. Que a gente não feche a cortina, nem coloque muros nesse compartilhar de Cristo. Jesus é depositado no sepulcro e é colocado uma grande rocha, e o pessoal monta uma escolta lá, porque já havia esse rumor que Jesus poderia ressuscitar. Então, foi colocado uma escolta lá para guardar o túmulo de Jesus. Né? E o texto fala que é uma grande pedra, muito pesada, que um homem sozinho não poderia fazer isso. Só que o meu mestre ressuscitou. E na sua ressurreição, ele aparece para outras pessoas também, e é comunicado que Jesus some do sepulcro, né? Vem Pedro e João correndo loucamente para ver lá o sepulcro. E quando eles enxergam lá, o texto diz que os lençóis estavam dobrados. Na cultura judaica, quando você dobrava os lençóis, ou o lenço, né, simbolizava principalmente que seu mestre iria voltar. Se os lençóis estivessem emboloados, né, amassados assim, quer dizer que o mestre tinha encerrado sua refeição e o servo poderia limpar o prato e fazer a limpeza, né, tratar, né, cuidar. Mas quando estava dobradinho, simbolizava que ele não tinha terminado ainda, que ele iria voltar. E o texto mostra que quando Pedro e João olham para dentro e veem os lençóis dobrados, eles creram e sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Jesus ainda aparece às mulheres, né, que vão chorar porque levaram o corpo do mestre, mas ele acalma os seus corações. Mas em seguida, os religiosos têm conhecimento que Jesus tinha ressuscitado, né? Mas eles preferem a ideia que tinham levado o corpo e subornam os guardas dizendo que pessoas levaram o corpo, né? Para dizer que a história que os judeus estavam lá era mentira. Jesus aparece aos seus discípulos em outras ocasiões também, e seu corpo já transformado, já seu corpo glorioso, tanto que ele já não obedece mais às leis da física também. Claro, né? Ele pode ser tocado, mas ele não obedece à questão de espaço. Então Jesus estava num canto, daqui a pouco estava em outro, a questão de distância. Jesus transmite a grande comissão. Jesus ainda anda 40 dias com o pessoal lá, com os discípulos, ensinando as últimas coisas e passando as mensagens. E ele transmite a comissão, que é ir por todo mundo pregar o evangelho e fazer discípulos, meu nome, batizar e tal. Está lá em Mateus. E essa é a grande comissão que nós temos hoje. E por fim não, né? Por enquanto, Jesus ascendeu aos céus e estamos a esperar que o nosso mestre retorne, né? A nossa história realmente não tem um final, mas tem um meio feliz. E a gente sabe que o final também é feliz. A gente encerra hoje o estudo sobre Jesus, né? E é isso. Alguma dúvida? Eu achei que ia mostrar os slides. Fiquei. Quais slides? Por isso que... mas assim, como nem todo mundo fez, e aí vem a questão do que a gente estava conversando. Ela. Né? Ela pensa em mostrar. Que diminua eu, Riaden. Mas vocês mandem para mim, por favor, o conteúdo que eu vou fazer um compilado. Tem mais slides, né? Vocês percebem que teve mais slides, então vou mandar novamente para vocês. E a gente finaliza e a gente faz um grande e-book. Talvez até com imagem realmente dos acontecimentos para ficar bem ilustradinho as passagens lá. E se vocês quiserem mais na frente ensinar para alguém, já está lá todo mastigadozinho, tá certo? Dúvidas? A gente comentários? cria um link naquele Hotmart, ganha dinheiro, e a gente multiplica, faz um link e manda para outras pessoas para ela baixar. Brincadeira.
Na minha igreja não tem cantina não, irmã. Por isso que a minha igreja... É isso. Se não há nenhum comentário, nenhuma dúvida, não há nada a se falar, a gente vai orar encerrando. Eu vi que as meninas entraram aí, tanto a Iris como a Beatriz. Cadê Edinho? Edinho tá aí ainda? Edinho. Acho que Edinho... Eu acho não que foi caiu no meio do caminho, uns 5 minutinhos apareceu que saiu. Ele não tá arrebatado porque eu estou aqui, então aconteceu alguma coisa. A Alana e as meninas também, se quiserem, e também se alguém quiser, a gente vai dar um complemento de 8h30 até umas 9 e pouca do que a gente já passou nas primeiras aulas. Então vocês não são obrigados a continuar. A gente vai orar encerrando esse momento. Cícero, tu pode parar de gravar depois da oração, e aí eu vou continuar para as meninas, para a gente dar uma aula de reposição dos primeiros assuntos que elas não tiveram oportunidade, tá certo? Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém se sente à vontade para orar? Eu oro. Alguém mais tem pedido de agradecimento? Os que chegaram depois? Não? Então, oremos com Riane. Antes de orar, quero pedir que vocês estejam orando. Eu quero pedir, né? Um pedido de oração. Pela minha vida e por uma parte de emprego. Ainda não. Eu já me formei desde o ano passado, mas ainda não estou trabalhando. E aí queria pedir oração por isso. Vamos orar. Jesus, eu quero te agradecer por isso de hoje. Obrigada por alcançar as nossas vidas, por morrer na cruz por nós, por se sacrificar no nosso lugar, por sentir a dor que era para a gente sentir. Obrigada porque o Senhor cuida da gente, mesmo sem a gente merecer nada do que acontece nas nossas vidas. O Senhor cuida da gente, o Senhor nos abençoa, nos protege e, mais que tudo, o Senhor nos ama. Então, muito, muito, muito obrigada. Agradeço pela vida de cada pessoa que faz parte do Galhos Secos, os que estão online e os que não estão. Que o Senhor possa estar cuidando de cada família, de cada casa, provendo todo o sustento, provendo todas as necessidades, cuidando de cada um. Em nome de Jesus, eu te agradeço por hoje, por todo o ensino que Caleb trouxe sobre a sua vida, sobre a sua passagem aqui na Terra. Muito obrigada, Jesus, de verdade. Obrigada por toda a bagagem de conhecimento que a gente teve hoje, desde a aula passada até hoje. Obrigada por esta noite, que a gente possa voltar às nossas atividades e que o Senhor possa estar cuidando de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os que não vão continuar, vão em paz e realmente não pequem mais, tá certo?